Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. O Evangelho de São João, depois de contar o episódio da aparição de Jesus a Maria Madalena, o episódio do túmulo vazio, vai contar a passagem da qual Jesus aparece no mesmo dia da ressurreição, no entardecer, para depois contar que 8 dias depois, ou seja, no mesmo dia da semana, o domingo. E no evangelho que nós ouvimos hoje, nós vimos a conclusão do evangelho. Este é o capítulo 20, que conclui São João dizendo: Jesus fez muitos outros sinais, mas estes aqui foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Apesar dele encerrar esta passagem aqui, com esta segunda aparição de Jesus aos discípulos, depois tem o capítulo 21, que narra uma terceira aparição, que nesta semana nós já lemos, que é aquela na Galileia, no lago de Tiberíades, na pesca que Pedro disse que ia fazer, e os discípulos o acompanharam. Vou pescar. Jesus aparece então na praia e depois eles se encontram com ele, comem com ele, e lá tem uma última conclusão, novamente, muito parecida com essa, mais uma vez, uma conclusão dizendo: Jesus fez muitos outros sinais. Bem, nesta primeira e segunda aparição aos discípulos, porque já havia a aparição a Maria Madalena, lá diante do túmulo vazio, nós encontramos pelo menos não, exatamente 3 vezes dos lábios de Jesus a sua exortação.
a paz esteja convosco. Difícil não lembrar quando Jesus enviou os discípulos para fazerem uma missão nos lugares onde ele deveria percorrer para que fosse antecipadamente. Difícil não lembrar que nesta passagem, descrita por vários evangelistas, não apenas um, Jesus recomendou-lhes que ao entrar numa casa dissessem a paz esteja convosco. E ele dizia depois, se ali tiver alguém da paz, a vossa paz repousará sobre eles. Senão a vossa paz voltará para vós. E eu recordo esta passagem porque Jesus exortando 3 vezes, desejando, oferecendo 3 vezes a paz, e o número 3 é muito significativo, devemos recordar que esta paz é oferecida da parte de Deus incondicionalmente, mas que ela é recebida segundo o modo que cada um tem de receber. Ele oferece a paz, é um dom, mas nós devemos acolher este dom. E na acolhida deste dom, mais uma vez, um dos elementos indispensáveis, ou talvez o primeiro, o mais importante, seja exatamente a fé. A fé que é uma opção, uma escolha. O confronto que aparece aqui entre Jesus e Tomé tem no centro, ou melhor, entre Jesus e Tomé, a comunidade. Vimos o Senhor. Não me serve o testemunho da comunidade. Se eu não vir, se eu não tocar, não acredito. Um fechamento que exclui a mediação da comunidade, que pretende que Deus tenha que se submeter a um critério próprio, a um critério determinado por nós. Ora, quem quer que deseje impor a Deus aquilo que espera receber dele, está se fechando para receber aquilo que ele está oferecendo. É estar recebendo um dom, mas pedindo outro. Ou não estar percebendo o dom que está sendo oferecido. Significa não querer receber. Significa querer arrancar, querer tomar de Deus. Por isso a fé é indispensável. E Jesus, ao final do Evangelho, depois que Tomé, então, se dá conta de que era Jesus mesmo, porque então Jesus se submeteu para mostrar a ele o erro da sua falta de fé, e foi para isso que Jesus se manifestou, então dizendo, vê o meu lado, toca, vê as minhas mãos, foi para poder mostrar a ele o erro do seu fechamento. Jesus conclui dizendo, acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus introduz uma bem-aventurança, uma felicidade. Vocês se recordam que no Evangelho de São Mateus, no Evangelho de São Lucas, de modo especial, também de São Marcos, temos lá as bem-aventuranças. Melhor, de São Mateus e de São Lucas. Jesus, então, passa a fazer um elenco. Bem-aventurados os pobres, felizes. Nós temos diversas outras passagens em que aparece a palavra bem-aventurado, significando feliz. Uma vez uma mulher disse para Jesus, bem-aventurado o ventre que te trouxe ao mundo e os seios que te amamentaram. E Jesus vai dizer, bem-aventurado é quem, esses que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. Existem outras passagens onde dos lábios de Jesus sai esse termo, bem-aventurados, além daquela lista das chamadas bem-aventuranças. Eu quero recordar uma que aparece no Evangelho de São Lucas, na visita que Maria faz a Isabel, logo depois que teve o anúncio do arcanjo Gabriel, e no mesmo anúncio ter recebido a informação de que Isabel, sua prima, estava grávida também, mesmo sendo velha, mesmo sendo idosa e estéril.
E quando ela pronuncia então a saudação, depois de Isabel pronunciar aquela sua manifestação de alegria, como me pode ser que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Ela conclui dizendo: bem-aventurada aquela que acreditou, porque lhe será cumprido tudo que foi dito da parte de Deus. Maria é um modelo de fé. Acreditou primeiro. E isso foi pronunciado pelos lábios de Isabel, aquela mesma que teve um marido que, por não ter acreditado, ficou mudo até que acontecesse aquilo que lhe foi dito. Mas ela, bem-aventurada, porque ela acreditou. Talvez ela pudesse dizer: pobre do meu marido. Ele não acreditou. Bem-aventurado você. Feliz você que acreditou. Olhem, acreditar não significa não ter dúvida. Crer, ter fé não significa não ter dúvida. Aliás, só é possível ter fé porque é possível duvidar. Onde não é possível duvidar, não precisa ter fé. A evidência basta. Aquilo que eu vejo, não preciso. Naquilo que eu vejo, não preciso ter fé. Eu vejo. Maria também teve dúvida. Como se fará isso? A dúvida não é o problema. O problema é o fechamento de coração. É desejar resolver a dúvida do seu modo. É desejar enquadrar Deus. É não dar abertura. É não dar espaço. É dizer que Deus ou faz do jeito que a gente quer, ou então não serve. Abertura de coração. Daí Jesus dizer: feliz. Feliz de quem é capaz de ter a mente e o coração abertos. Feliz. Felizes nós que não vimos. Felizes nós que não tocamos. Mas também em outra passagem Jesus diz para eles: felizes vós que vedes o que muitos outros desejaram ver e não viram. A felicidade está na fé. Não é a questão de ver ou de não ver. Quem não viu precisa ter fé. Os discípulos que o viram, que tocaram nele, também precisaram ter fé. A fé é indispensável. Mas eu concluo usando as palavras de Tomé, que para mim é um evangelista, desculpem, para mim é um apóstolo muito caro. Entre outras razões, a principal delas é porque eu fui ordenado exatamente no dia de São Tomé, ordenado padre no dia 3 de julho, na festa de São Tomé, mas as suas palavras são muito importantes. Quando no Evangelho de São João, Jesus, depois da morte de Lázaro, depois de não ter feito nada, resolve ir. Vamos, nosso irmão Lázaro está lá, está dormindo, vamos despertá-lo. Alguns dizem: mas lá querem matá-lo, o senhor vai voltar para lá. E então, entendendo que lá havia perigo, é Tomé quem lá diz: vamos também para morrer com ele. E aqui também, meu Senhor e meu Deus. Pode não ter sido pela melhor motivação ou iniciativa, mas que palavra bonita ele nos revelou. Que nós, quando olhamos para a nossa falta de fé, eu pessoalmente faço isso muitas vezes, quando me sinto uma pessoa fraca na fé, eu como que assumo a posição de Tomé para dizer: meu Senhor e meu Deus. Para dizer mais do que aquilo que eu consigo entender, que eu consigo sentir, meu Senhor e meu Deus. Depois também, aquilo que Jesus diz para ele: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Toca nas minhas feridas. Olha para a minha paixão. Não sejas incrédulo. Mas a palavra de Jesus para Tomé é um convite para nós sempre contemplarmos o crucificado. E o crucificado ressuscitado é o mesmo. Ele está vivo, glorioso, mas continua tendo as marcas da paixão, as marcas do seu amor, as marcas do seu sacrifício. Olhar para a paixão de Cristo é, na verdade,
para nós como que uma proteção para a nossa falta de fé. Rezemos. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.